Ah, pronto. Ah, pronto, já começamos a gravar. Então, acho que a gente pode começar dando seguimento às reuniões do Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês. Nós temos hoje um tema que para mim, é muito interessante, muito caro. Como aqui nas brincadeiras anteriores já se falou, a gente vai seguindo os passos do chefe, e eu sei que era um tópico que o Dr. Júlio sempre gostou muito, e agora os discípulos dele, o Antônio, o Augusto, o Celso, estão participando nisso também. Então, eles tiveram um caso muito, muito interessante, que é um caso de hipertensão renovascular um pouco atípico, e que a gente gostaria de trazer para que isso fosse discutido. Será que o Júlio caiu? Não estou vendo ele. Para que isso fosse discutido com os demais colegas e pessoas que não são exatamente da nossa especialidade, para que a gente possa, é uma doença multidisciplinar mesmo, tratamento multidisciplinar, então, para a gente possa integrar e aprender um pouco e lembrar de algumas coisas que às vezes ficam perdidas aí na evolução da medicina. Então, o Antônio acho que vai começar apresentando, não sei. Isso. Antônio, é você? Eu vou falar do caso, depois o Dr. Júlio vai falar as considerações e comentários. Vou falar só de um artigo, depois que eu acabar a história. Falar todo o caso. O Júlio acho que caiu aqui. Ele não tá aqui ainda. Vale a pena a gente esperar um pouquinho, né? Mas depois que eu falar o caso, eu vou falar só na verdade, eu achei 2 artigos que comparam a cirurgia, stent e angioplastia em hipertensão renovascular com Takayasu, que na verdade é o caso. Só que um estava em chinês, infelizmente, não é possível ler, né? Também não se esforça. Antônio, você está muito limitado, cara. É a língua do momento agora. Isso é verdade. Não só limitado, como ele não se esforça, né? Também acho, André. Chinês é meia horinha de aula e ele está falando. Vamos esperar o Dr. Júlio, né? Porque ele é uma... Cara, você vê publicação de grupo chinês é impressionante, né? Não sei se tem tanta credibilidade, mas que eles publicam, hein? Quando você vê Takayasu, estenose renal, essas coisas, tudo oriental, né? Não tem nada... Acho que a prevalência é maior lá também, né, Antônio? Não, com certeza. Eu fui para a China ver um negócio de aorta. E aí fui no hospital de Xangai. E aí eu perguntei quantos leitos, né? O cara falou, temos 100 leitos. 100 leitos de aorta. Não eram 100 leitos de vascular, eram 100 leitos de aorta. A partir desse momento, qualquer publicação que você possa fazer, seja lá onde for, você não consegue ter um parâmetro comparativo. O cara pode até não ser sério, mas como é que você vai fazer o volume que eles fazem? E algumas coisas de forma impune, né? Que a gente também não pode, porque é o general que curava os doentes. Ninguém discutia, né? Lá não tem CRM, essas coisas. Tem, mas ele é o dono do CRM. Responsabilidade civil, né? Bom, a gente... Acho que já que horas são? 1h13. Vamos dar até 1h15, senão a gente começa de qualquer O que forma. aconteceu com o Júlio? O Júlio sabe. Manda um WhatsApp para ele, Antônio. Eu estou mandando. Vê se ele quer entrar pelo celular, às vezes alguma coisa do computador da sala. Vou pôr aqui. Cadê você, caralho? Está gravando. Desculpa aí. Depois eu tiro. Boa tarde. Nós vamos dar sequência às reuniões do NAVE, do Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Sírio-Libanês. E hoje o tema, a gente vai ter um caso clínico para ser apresentado, e o tema vai ser hipertensão renovascular, que é um tema, vamos dizer, multidisciplinar. Então, a gente tem alguns colegas experientes e que participaram do tratamento dessa paciente,
é um caso que tem algumas características bastante únicas, mas que vale a pena a gente trazer à tona e ver tudo o que aconteceu para rememorar alguns detalhes da doença, né, da doença renovascular e da hipertensão renovascular. É um assunto que eu pessoalmente gosto muito. Então a gente vai ter o Dr. Antônio Carlos Passo Martins apresentando, junto com o Dr. Júlio César Salcedo Marinho, e depois a gente chama os debatedores, que são pessoas que também participaram do caso, podem colocar quais foram as suas dificuldades e quais foram as suas satisfações no final. Então, Antônio, se você quiser começar, por favor. Então, o caso clínico é de hipertensão renovascular, né? Queria agradecer ao André por mais uma oportunidade da gente mostrar, né, um pouco do nosso trabalho. É o paciente Dr. Júlio, né? Paulo Airós, da Ana e do Juscelio, né? Também participaram do caso do Dr. Augusto Carvalho e do Dr. Celso Bregaldo. Uma paciente de 23 anos, feminina, que previamente ígida, né? E em março de 2020 ela teve um quadro de uma tosse arrastada, acabou tratando com corticoide endovenoso por 5 dias, com melhora do quadro, e na época tinha um hematoma de tórax com padrão de uma bronquiolite. Em agosto do ano passado também, ela teve uma dor lombar, foi identificada uma sacroileite na ressonância magnética. Acho que pensaram até numa doença inflamatória, porque pediram o HLA-B27, que é para espondilite anquilosante, né, e deu negativo. Mas também ela ficou bem desse quadro. E em outubro do ano passado, ela foi internada com uma dispneia aos esforços, uma miocardiopatia dilatada, uma fração de ejeção de 33%, e tinha uma comunicação interventricular com moderada repercussão. Durante o tratamento da miocardiopatia, ela evoluiu com insuficiência renal dialítica, isso foi no dia 12/10. Foi feita até uma biópsia renal no outro serviço, que mostrou uma NTA. Talvez eles estivessem até procurando alguma coisa inflamatória, uma glomerulonefrite, alguma coisa assim. Em outubro ainda, durante a internação, ela teve o diagnóstico de Covid-19, né? E piora do quadro dela, da miocardiopatia, da insuficiência respiratória, da hipertensão, tudo isso. E foi encaminhada, então, para o Sírio-Libanês no começo de novembro, com um quadro de ICC franca, né, hipertensa, e o diagnóstico de Covid. No Sírio, né, foi feito o tratamento dialítico, a compensação da miocardiopatia, e iniciado o tratamento da hipertensão, conseguindo compensar a paciente. E ela recebeu alta com o uso de 4 drogas antihipertensivas. Aí ela voltou para a cidade dela e no início do ano ela apresentou nova piora dessa hipertensão e necessidade do aumento de drogas antihipertensivas. Em abril foi feito um Doppler de artérias renais, que mostrou a estenose e oclusão das mesmas, que foi confirmado por uma angiotomografia de aorta torácica e abdominal. Então, na angiotoma, foi diagnosticada, então, a oclusão das artérias renais, e ainda tinha estenose do tronco celíaco, estenose da artéria mesentérica superior e um discreto afilamento na parede da aorta abdominal, feita a hipótese diagnóstico de arterite de Takayasu. Então, aqui as imagens da angiotomografia, né, que mostram, então, a oclusão das 2 artérias renais. Essa imagem mostra estreitamento, até que discreto, leve, né, do tronco celíaco, e um estreitamento um pouco mais acentuado, talvez uns 50% da mesentérica superior. Então, diante desse quadro, né, foi indicado o tratamento cirúrgico, né, e na internação no Sírio-Libanês, então, ela estava usando 4 drogas antihipertensivas em doses bem elevadas, né. No exame físico dela, ela tinha um sopro pancardíaco, talvez até pela hipertrofia ventricular, mas talvez pelo CIV também. No abdômen, era um abdômen inocente, não tinha sopro, talvez algum dia teve, mas no momento da internação não tinha. Tinha todos os pulsos, tanto em membros superiores quanto membros inferiores e carotídeos. Não tinha sopros arteriais e as pressões em ambos os membros superiores eram iguais.
Então, a nossa conduta foi a revascularização das artérias renais, né? Foi feita ponte ilíaco-renal com veia safena invertida. Aqui já a imagem do intraoperatório, né? Aqui foi só para ilustrar que quando a gente abriu o reto peritônio, tinha esse conglomerado de linfonodos, né? Talvez mostrando que era realmente uma doença inflamatória, né? E o anátomo patológico desses linfonodos deu uma hiperplasia linfóide reacional. E aqui já são já o resultado final da cirurgia, né? Então, a ponte ilíaco-renal com veia safena, na renal esquerda foi feito com a anastomose término-terminal, e aqui a tomada na renal direita foi término lateral. No POI, essa paciente saiu do centro cirúrgico, ela estava urinando, a pressão controlada com tridil, porém do primeiro PO até o 11º PO, ela evoluiu oligúrica, né, ficando anúrica no terceiro PO, com a pressão muito elevada, doses muito altas de nipride, né, de difícil controle, né, e no terceiro PO, quando ela ficou anúrica, foi realizada uma nova angiotomografia de controle, né, para avaliar a perviedade das pontes. Nesse período de primeiro a 11º PO, na verdade até o 8º PO, ela ainda fez 3 sessões de hemodiálise. Então, nessa angiotomo, para ver a perviedade das pontes, né, aqui é o enxerto para o rim direito, né, que é a anastomose término Isso, liga lateral. você no vídeo. Agora no vídeo. E, na verdade, a imagem só está rodada, né, mas é o mesmo rim direito. Aqui já uma tomada mais ampla, então mostrando também que para o rim esquerdo também a anastomose estava pérvia. E aí no 12º PO, né, na verdade do 8º PO, que ela fez a última diálise, a ureacreatina começou a subir de um ritmo mais lento, né? E com estímulos de diurético no 12º PO, ela chegou a urinar pouco mais de 500 ml, tendo esses níveis de ureacreatinina, né, 141 de ureia e 6,5 de creatinina. E do 12º PO ao 16º, aí a creatinina só caiu e o ritmo de diurese, a quantidade de diurese dela aumentou e começou a desmamar do nipride, conseguiu tirar do nipride. E ela ficou, então, no 16º PO com uma ureia de 89, uma creatinina de 3,1, urinando mais de 2 litros e já sem o estímulo do diurético. No 17º PO, ela recebeu alta hospitalar com 3 drogas antihipertensivas, né, com doses um pouquinho mais baixas que a entrada, e uma droga a menos. No dia 7/6, foi retirado o Permicate, né, e ela já estava com a PA mais estabilizada, e uma ureia de 66 e uma creatina de 1,5. E no último controle, que foi agora dia 18, ela está normal, né, a ureia de 48 e a creatina de 1,19. Esse é o caso. Eu só queria, antes do Dr. Júlio fazer os comentários dele, só mostrar, então, o trabalho que eu falei, que fala, né, de revascularização e hipertensão renovascular com arterite Takayasu. Então, esses autores, eles compararam, mas aí era o tratamento de uma estenose de artéria renal, né, não a oclusão, né, mas entre cirurgia, angioplastia e stent. Era um total de 23 pacientes, 9 foram para cirurgia, 8 para angioplastia e 6 para stent. As cirurgias, todos os pacientes que foram para a cirurgia, eles tinham lesão da aorta abdominal, então, geralmente foram submetidos a um enxerto aórtico bifemoral, mais a revascularização da renal, com uma ponte com PTFE, né? Então, uma cirurgia é uma coisa muito muito maior, né, em termos de agressão, tudo isso. E uma doença talvez mais grave também. Mas e a patência primária nesses pacientes, né? Para a cirurgia foi de 100% com 1 ano, 90,9% com 3 anos e 81,8% para 5 anos. Nas angioplastias, 100% em 1 ano, 90,9% em 3 e 5 anos. Né? E para stent, aí mostrando que stent para arterite é uma coisa muito ruim, né? Índices muito baixos, né? 62% de perviedade em 1 ano e menos de 40% depois de 3 e 5 anos. Né?
E a conclusão do trabalho, os resultados clínicos na hipertensão não diferiram entre os grupos, todos tiveram melhora da hipertensão, porém sugerindo que a angioplastia tem uma melhor patência a longo prazo do que cirurgia e stent. E agora eu passo a palavra para o Dr. Júlio, e depois queria também ouvir o André, que tem a tese dele sobre hipertensão renovascular. Eu ia pôr aqui, mas acho melhor, se tem o André para falar, melhor. Tá bom, é isso. Muito bom, Tonico. Muito obrigado. Eu acho que o caso já mostra algumas coisas para a gente discutir. Vamos ouvir o Dr. Júlio César, que também participou e que é uma experiência, e provavelmente a maior experiência no tratamento cirúrgico dessa, não vou nem falar dessa doença, dessa região, incluindo essa doença. Então, vamos ouvir a opinião dele e o que ele tem para nos colocar desse caso. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, André. E realmente este caso representou bem o papel da cirurgia aberta, inclusive no momento atual. O nosso primeiro contato com esse território da artéria renal se remonta a muito tempo, 1972. Mas, efetivamente, uma experiência muito enriquecedora começou em 1989, no grupo de hipertensão do Instituto do Coração. Acho uma das poucas instituições no país que tem um grupo específico para o tratamento da hipertensão, principalmente a secundária. Aterosclerose, hiperplasia fibromuscular e arterites, de um modo geral. Hoje até recebi um trabalho do Luiz Bortolotto, que eu nem sabia da existência, mas foi publicado em 2018, dessa experiência passada, onde eu tive a oportunidade de operar pelo menos 170 casos, de diversas etiologias, aterosclerose, hiperplasia fibromuscular e arterites. E nesse trabalho consta que, efetivamente, os melhores resultados da abordagem cirúrgica aberta foi exatamente em arterites. Claro que eu não vou falar da hipertensão renovascular como um todo, mas eu vou me ater a este caso em particular. Quando esta paciente me foi encaminhada pela Ana Luísa, aqui presente, e eu, depois de uma longa conversa, e vendo os exames, tinha como possibilidades diagnósticas arterite de células gigantes e até uma arterite pós-Covid. Eu, evidentemente, nunca tinha visto qualquer arterite relacionada com Covid, a não ser aqueles que foram referidos em diversas situações e já foram relatados, mas com outras características, né? Tromboses periféricas e muitas vezes extremamente graves. Mas o que veio na minha cabeça foi uma arterite de Takayasu. Importante lembrar, então, que as arterites de células gigantes podem ser enquadradas em dois grupos principais. As arterites temporais, que não sempre são só da artéria temporal, e sim de outras artérias intracranianas, e as arterites, assim chamadas de Takayasu, em que o fator comum para ambas as situações é a presença de células gigantes. A arterite Takayasu tem 4 formas clínicas bem caracterizadas, né? E já consagradas, pelo menos na nossa experiência. O tipo 1, que acomete o
arco aórtico e os troncos supraórticos. O tipo 2, que acomete a aorta descendente e a aorta abdominal com os seus ramos. O tipo 3, que é a somatória de ambos, do tipo 1 e do tipo 2, e o tipo 4, tudo isso mais a artéria pulmonar, acometimento da artéria pulmonar. No caso desta paciente, seria, portanto, o tipo 2. Com a diferença que, neste caso, houve uma oclusão total das duas artérias renais e ela passou a ser controlada com hemodiálise. Quando nós recebemos, tinha 6 ou 7 meses, não é, Tunico? Já tinha 6 meses. 6 meses. Pois bem. Mas o que chamava atenção era a viabilidade dos rins. E isso me reportou aos casos, esses do nosso trabalho do INCOR, em que, tendo a possibilidade de uma revascularização, mesmo com esse tempo de diálise, a chance de recuperação é muito grande. Aliás, esta experiência no INCOR começou com uma criança de 8 anos que estava com uma grave insuficiência cardíaca, era paciente do Dr. Munir Ebaite, e estava em diálise. E foi o primeiro caso, em outubro ou junho de 89. Foi o nosso primeiro caso, uma estenose renal bilateral, provavelmente congênita na época, mas também se cogitava da possibilidade de ser uma arterite de Takayasu, e que com a cirurgia bilateral, que consistiu em ressecção e reanastomose das duas artérias renais, e essa criança saiu da diálise, a hipertensão foi melhor controlada, mais ou menos como este caso atual. Então, aqui vai mais algumas considerações de ordem cirúrgica para os cirurgiões vasculares. Habitualmente, a abordagem mais fácil é a artéria renal esquerda e não a direita. Neste caso, foi exatamente o contrário. Por quê? Porque eu acho que foi mostrado, eu tive um problema aqui, foi mostrado pelo Antônio Carlos, aquele plastrão, aquele conglomerado de gânglios em cima da parede da aorta, o que dificultou muito o preparo, né? A dissecção da aorta e, particularmente, a artéria renal esquerda, coisa que habitualmente é muito mais fácil do que a direita. Neste caso, foi exatamente o contrário, por causa desse conglomerado de gânglios e de um processo inflamatório crônico, evidentemente, mas extremamente difícil de manipular por causa do sangramento. Até por isso que, no caso da esquerda, a anastomose foi feita terminal, porque na hora de seccionar a artéria, ela se retraiu e foi lá para dentro do ilho, dentro do rim praticamente, que dificultou a realização dessa anastomose. Já do lado direito, foi feito praticamente numa polar terminal da enxerto e lateral na artéria renal. O fato é que o comportamento pós-operatório foi um pouco diferente do habitual também. Não é, Paulo? Nós, no primeiro ou segundo PO, ela entrou em anúria, uma hipertensão extremamente difícil de controle, mas que eu, me reportando aos casos do INCOR, alguns chegavam a demorar 15, 20 dias para normalizar, digamos assim, a função renal e se tornar um pouco mais fácil o tratamento da hipertensão. Em resumo, para não me alongar demais, estes são casos para cirurgia aberta. Disso não tenho dúvida. O substituto, neste caso, foi a safena, mas
a minha opção pela safena foi por causa do calibre das artérias renais. Até que foi cogitada a possibilidade de utilização de uma prótese, né? No caso, um PTFE, que é mais compatível em termos de diâmetro com as artérias renais, e até porque há referências, e eu tenho a vivência, de que as safenas com 15, 20 anos podem dilatar, de fato, podem. Mas nós precisamos tratar o momento dessa paciente. O que vem daqui a 20, 30 anos, no meu caso, vai ter que ficar para o André, vai ter que ficar para o Antônio Carlos, enfim. Mas tratamos o momento e não o futuro. Claro que poderia ser utilizada uma prótese, e, neste caso, o futuro estaria mais seguro em termos de dilatação. Mas, enfim, foi o que nós conseguimos, e eu acho que o caso foi muito brilhante e um momento muito importante para todos nós e para demonstrar que a cirurgia aberta ainda tem o seu lugar. É isso. Parabéns, doutor Júlio. Parabéns, Antônio. Toda a equipe, Celso, que está aqui também, Augusto. Os demais que participaram do caso, como eu disse, isso daqui, de forma habitual, é uma doença que exige um approach multidisciplinar. Então, a gente tem um nefrologista, que é o Dr. Paulo Airosa Galvão, uma colega reumatologista, Ana Luísa Calich, e o Juscelio, que é o cardiologista, que inclusive foi como o quadro dela se abriu, né, com o quadro de ICC. Então, eu não sei quem gostaria de começar, quem se sente mais confortável para apresentar algum detalhe, talvez o Juscelio, que começou a vê-la, não sei se a Ana já estava no comecinho também, para colocar a visão deles do que eles viram nesse começo mesmo. Não pode ir. Eu vou dar até a palavra à Ana, porque foi ela que me chamou inicialmente, na sequência eu completo com ela. Então, vamos lá. Essa paciente... Posso começar, André? Por favor, vamos aprender. Seguinte, então, essa paciente, quando ela veio transferida, né, ela é de outro estado, de Goiânia, ela veio com a hipótese diagnóstica de lúpus. Então, ela tinha um FAM positivo e teve esses quadros dessa miocardite, interpretaram como alguma coisa inflamatória e ela veio transferida. Ela não estava indo bem, a família resolveu, uma família, aliás, muito querida, que participam, né, sabem disso, vieram com ela para cá, ela veio para a UTI com essa ICC. Então, o primeiro momento o foco foi uma miocardite, que foi aonde desviou, inclusive, né, até o diagnóstico. Por quê? Quando a gente pensa, né, em Takayasu, miocardite é algo que pode acontecer, mas é extremamente raro, então não entra como uma hipótese diagnóstica. O contrário é válido. Pacientes que têm Takayasu e abrem uma insuficiência cardíaca, a gente sabe que até de 1 a 10% pode ter uma miocardite. Então, tiveram algumas nuances desse caso que dificultaram, inclusive, né, o diagnóstico por diversos fatores. Então, uma foi esse quadro de miocardite que não é habitual em Takayasu, né, que foi o principal motivo da internação num primeiro momento. Lembrando que ela abriu a hipertensão durante uma internação, né? Segundo a família, mesmo lá em Goiânia, ela não tinha hipertensão, que é algo que chame a atenção também, porque quem vê Takayasu sabe que é geralmente casos assim de evolução lenta, não é um quadro tão florido como foi esse caso. Então, ela abriu uma hipertensão no momento pós-miocardite, que também é uma coisa atípica, algo tão agudo. Ela não tinha, como o Dr. Júlio falou, ela tinha dos tipos de Takayasu, agora pela nova classificação, que até é o tipo 4, só a aorta abdominal, que também é mais raro. Então, não tem aqueles achados clássicos de Takayasu, quando a gente vai examinar, que é aquele diagnóstico que você vai medir o pulso, um pulso está, né, de um lado você vai medir a pressão, um lado não tem, o outro, geralmente o esquerdo está ausente. Então, ela não tinha isso, ela tem só o acometimento
abdominal, que até no levantamento que a gente fez do ambulatório da Unifesp, que eu participo de vasculite, é raro, assim, só o acometimento de aorta abdominal. A gente tem principalmente o tipo 1, né, que são os vasos supraórticos, ou o tipo 5, que é um acometimento difuso aí da aorta. Então, mais um motivo aí de dificuldade. E outra coisa que chamou a atenção, eu não sei se vocês repararam na história, ela teve um quadro pulmonar também curioso, em março de 20, antes de abrir tudo, e nesse mesmo momento o irmão dela fez um diagnóstico de Covid. Então ela estava com o irmão com Covid, um quadro pulmonar atípico, com uma BUP, o exame dela veio negativo, mas o PCR, mas lembrando que a gente pode, né, ter falso negativo, e aí depois ela começou a abrir tudo isso. Se a gente olhar na literatura, tem alguns casos descritos de vasculite de grande calibre pós-Covid. Então, por todas essas atipias dela, foi algo que a gente pensou que pudesse ter sido um trigger aí em algum momento, apesar da gente ter um PCR negativo dela, então a gente não vai ter como, né, nem publicar isso, falar, mas quer dizer, no contexto de uma pandemia, o irmão com Covid, ela fez um quadro pulmonar e depois abriu um quadro evolutivo um pouco atípico, é algo que fica aí no nosso questionamento, se foi. Mas, de qualquer forma, foi um diagnóstico difícil, né, por tudo isso que eu falei, mas, finalmente, acho que depois a coisa foi ficando mais clara e foi um caso de super sucesso, né? Mandei recado para o Dr. Júlio, assim, que foi, assim, uma grande satisfação participar desse caso, e a família está extremamente contente, né? Para você pensar, uma menina de 20 e poucos anos que não tinha nada, né, em 2019, de repente ficou uma pessoa dialítica com uma insuficiência cardíaca grave. Então, foi muito gostoso, assim, participar e ver o final da história, que ainda não acabou, mas já temos um desfecho positivo. Então, acho que também... Não vou... Para todos, na verdade. Eu estava num outro computador, né, que essa câmera não estava abrindo, e perdi algumas coisinhas com uma falha com uma conexão ruim. Então, mas o Júlio reforçou. Quando ele abriu, eu não tinha ouvido isso o Antônio apresentar, ele tinha um termo científico que vocês não conhecem, o Júlio usa muito, que chama murundum, né? Tinha um murundum em cima da aorta. Então, isso para a gente sempre joga a gente para arterite. E eu perdi, quando o Antônio apresentou, se ele tocou nesse assunto, como é que eram as provas de atividade inflamatória e reumatológicas, que você falou, foi uma coisa, vamos pensar num Takayasu, uma coisa que evoluiu de forma muito rápida, né, com outros comemorativos inflamatórios. Isso teve alguma tradução laboratorial, quer dizer, alguma coisa que veio como lupus, né? Então, imagino que teve alguma coisa laboratorial que foi desviando toda essa atenção. E do laboratório eu não lembro o que o Antônio falou. É que quando ela chegou aqui a primeira vez, como ela tinha sido feita essa hipótese de lupus lá, com uma miocardite grave, ela veio usando, ela já tinha pulsado lá, já tinha feito uma dose com solumedrol, já tinha feito ciclofosfamida, e veio, quando ela chegou para a gente, ela estava com 2 miligramas quilo de corticoide. Então, ela, a princípio, eu acredito que o quadro inflamatório dela, que não era um lupus, né? Então, mas no fim, aquele frase do não sabe, né, o que tem o meticortem deu certo, ela foi tratada lá. Tanto que, quando a gente avaliou, ela tinha provas inflamatórias baixas, o PET, a gente fez um PET no pré-operatório, porque lembrando que um grande, né, medo do reumato é pedir uma cirurgia de Takayasu com o paciente em atividade, que a gente sabe que o desfecho é muito pior, mais difícil. E então tinha esse receio, mas assim, tudo corroborou para ela não estar mais em atividade mesmo, tanto prova inflamatória quanto PET, no momento não teve captação, e acho que essa foi a impressão, né, do Dr. Júlio também na cirurgia, que não estava mais inflamada. Foi. Essa bronquiolite que ela teve em março poderia já ter alguma relação com o Takayasu, alguma coisa assim? Então, não tem quadro pulmonar, né? Geralmente o Takayasu. Eu não sei se ela teve
que não foi Covid, mas algum outro trigger viral, infeccioso, e que aí a coisa degringolou, digamos assim, mas o Takayasu classicamente não tem acometimento pulmonar, tipo o BUP, não. E eu André? queria até destacar, né, reforçando essa chegada da paciente ao sírio-libanês, né, a gente esteve acompanhando aí desde o início, né, a gente tem uma grande dificuldade porque ela veio num contexto de uma insuficiência cardíaca descompensada, com COVID ativo, insuficiência renal, né, aguda, teoricamente, com necessidade de diálise, e ainda num quadro que chegou para discussão se ela viria pré ou não tudo, né? E ela chegou, na verdade, no sírio-libanês hipotensa, provavelmente muito mais pelo quadro de CIS, gerado por esse quadro infeccioso, estava imunossuprimido com Covid, e o pulmão dela era um pulmão branco que não tinha só congestão, né? Então, o foco inicial, inclusive, como a gente brincava de dizer, era tirar ela dessa fase aguda, né? E grande parte dessas medicações, estava até levantando com o Antônio, a gente pegar o caso, elas tiveram o objetivo, na verdade, se vocês virem, monocordil, hidralazina, carvedilol, e, na verdade, compensar o quadro de insuficiência cardíaca e não necessariamente controlar a pressão arterial. Por favor. Essa manifestação de hipertensão, até para dificultar a nossa condução do caso, ela ocorreu em outro momento, né? O que mostra realmente a complexidade, né, da doença e como o Covid também pode jogar contra, né, outras comorbidades que vêm acontecendo atualmente. Eu destacaria também um segundo momento, que é quando foi colocada a proposta cirúrgica, levantou-se em consideração o fato dela ter uma fração de ejeção bastante reduzida, né? O eco pré-cirúrgico tinha uma fração de ejeção de 24%. Era um coração que, além da sequela de miocardite, que a gente acredita, né, também começava a apresentar algum grau de hipertrofia secundária ao comportamento pressórico dos últimos meses, inclusive com achados de retinopatia hipertensiva, né, concomitante, e ainda mais em cima disso, uma CIV que não era grande, mas eu brincava com todos que o coração apanhava de 3 lados, né? Dele mesmo, da CIV e da hipertensão. E sem corrigir essa hipertensão, né, a chance que esse coração teria de se recuperar seria praticamente nula. O que a gente diria era piorando subsequentemente nos próximos meses, né? E, por incrível que pareça, apesar da pressão ser um grande desafio no perioperatório, a gente chegou a utilizar nitroprussiato e tridil juntos para poder controlar a pressão nos primeiros 2, 3 dias. Ela não se manifestou como uma síndrome de insuficiência cardíaca. O coração aguentou bem todo o tranco, que talvez reforce para mim que ele tem algum grau de reserva que permite uma recuperação, pelo menos parcial, né? Não é só desejo, eu também acredito nessa possibilidade, né? Então, realmente, quadro desafiador. Ela saiu com uma medicação ainda que não é ótima para insuficiência cardíaca. Eu estou negociando a duras penas com o Paulo Airosa, né, a introdução das demais drogas, né, mas com certeza é um resultado fantástico que vai permitir para ela, né, não somente se livrar da diálise, que era um grande desejo dela e da família, mas também que a gente possa conduzir o tratamento da hipertensão e da insuficiência cardíaca de forma adequada, para que ela possa se beneficiar de drogas que modifiquem realmente a doença, né? E nesse momento, a gente está mais tratando um pouco a hipertensão do que a própria insuficiência cardíaca, né? Paulo, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se a gente tivesse em 1938, seria que tratamento? Em 38? Seria uma nefrectomia bilateral.
né? Que foi a primeira cirurgia feita para hipertensão não controlada, né? Uma menina de 8 anos. É que eu fiz uma aula, por isso que eu sei esse histórico. Então, a grande dúvida hoje em dia é qual, não hoje em dia, eu acho que principalmente para os vasculares, quando a gente deve revascularizar um rim, perda de função, hipertensão, né, hipertensão associada à insuficiência cardíaca. Esse caso, acho que não teve muita dúvida, foi um caso brilhante, muito bem sucedido, mas explica um pouco para a gente a indicação de revascularização. Então, boa tarde a todos. Obrigado, André, pelo convite, Ana, Júlio, Juscelio. E eu separei vários pontos assim para comentar. Um deles era esse. É um caso de hipertensão renovascular. Alto lá, é um caso de trombose bilateral de artéria renal, né? Então, quando a gente fala só de hipertensão renovascular, você está imaginando 2 rins, uma estenose numa artéria, 2 rins, 2 artérias. Então, aí é um caso mais complexo, com obstrução. Na renovascular, com o indivíduo com função renal normal, hipertenso, você indica a cirurgia hipertensão não controlada. O tratamento é clínico da hipertensão renovascular. A gente tem muito menos evidência daquelas coisas que tem na coronária e mesmo na carótida. A dimensão da estenose vai determinar qual a conduta. Se o paciente tem 2 rins e uma estenose, 2 rins e 2 estenoses, 1 rim e uma estenose, ele está hipertenso e você consegue controlar com medicamento essa hipertensão, esse é o tratamento. Tá? Quando que você sugere manipular alguma coisa? De uma maneira geral. Daí você vai ter caso a caso, olha, uma lesão de 90%, né? Mas quando o paciente tem alguma intolerância aos remédios de pressão, quando a pressão não se controla, que é nitidamente o caso dela, ou quando, ao controlar a pressão arterial, a função renal piora demais. O que é esse demais? É porque piorar um pouco, né? Você considera aí 20%, 30% em relação à creatinina prévia. Olha, a creatinina estava 1,5, você medica, o cara está com a pressão controlada, clinicamente bem, a creatinina foi para 1,7, 1,8, tudo bem. Alguém fala de 50%. Então, essas seriam as indicações clássicas. A partir dessa decisão, daí aquilo que o Júlio falou, você vai definir qual, e o Tonico também, qual que é o tratamento para esse caso. Se é angioplastia, se é stent, se é revascularização. No caso dessa paciente, ela só voltando um pouco atrás, ela tinha função renal normal, eu anotei aqui o time, quanto que é isso? Ela tem esse quadro em março de pulmão, mas olha que esquisito, ela melhora o pulmão, mas ela ficou com uma anemia entre 8 e 10 de hemoglobina, julho, agosto, aí ela vai fazer Cumbres, vai fazer vitamina B12, diz que o ferro estava baixo, faz uma endoscopia, ela não vinha normal. Aí ela vai ao cardiologista no final de setembro com um eco, com uma fração de ejeção de 27%, fez ressonância de coração. Aí, dia 9 de outubro, então, leva o fluoxacina para ela, por algum motivo. E ela interna, eu acho que dia 12 ou 13, anúrica e começa a dialisar. E hipertensa. E ela nunca foi hipertensa em março, em abril, que é o que a gente esperaria num tacaiaço, né? Então, parece que ela faz um quadro inflamatório agudo de agosto para outubro, né? E aí ela interna e começa a dialisar. Então, voltando na renovascular, ela começa a dialisar em outubro e nunca mais para. E em abril, a gente conversa, né, o Júlio já, assim, eu tenho obstrução dos 2 lados, mas você tinha pela angiotoma um sinal de perfusão renal por colateral, você via um renograma ali, fala, gente, vamos embora. Né? Aqui vamos abrir para tentar salvar... O tamanho dos rins eram normais. Uns rins bons e tudo mais. Eu queria comentar também que ela nunca foi hipertensa. Uma coisinha que se falou, e agora ela está com creatinina de 1,1. Primeiro, para o Juscelio que é da IECA ou BRA, para controlar a pressão arterial e para insuficiência cardíaca. É o melhor remédio para ela. Mas eu falei, Juscelio do céu, espera um pouquinho que ela nunca teve tão bem, que eu quero ver o nadir da creatinina. Se ele entra com IECA ou BRA com creatinina de 1,6 e vai subir um pouco, poxa, é 1,6. Então, enquanto ela continua baixando, e a última vez estava 1,3, agora eu já soube que está 1,1.
né? Então, a gente está conseguindo saber qual que é a creatinina dela sem essas medicações. Aí ele vai entrar com as medicações, o coração dela vai melhorar muito, a pressão arterial vai melhorar muito, a creatina vai subir um pouco e a gente vai ficar feliz que a gente sabe qual é a creatina dela. Mas alguém falou aí que a creatina de 1,9 é normal. A creatina de 1,9 provavelmente não é normal para uma menina magrinha de 23 anos, né? Essa menina deve ter creatina de 0,7. Então, se a gente for fazer um clearance de creatinina, ela deve ter alguma sequela. E a gente tinha comentado, acho que com o Antônio e com o Augusto, seria interessante, talvez agora ou daqui para diante, fazer um renograma com DMSA para ver, porque eu acho que ela ficou com o polo de um dos rins, parece que não estava bem perfundido, só para a gente saber o que ficou ali de falha. Eu queria comentar uma conversa que eu tive com o Júlio no sábado, no pós-operatório. Acho que eu estava na praia, Júlio, e você me ligou que ela urinou 2 litros no primeiro dia e depois ficou anúrica. E eu sentia que o Júlio estava meio assim, putz, Júlio, eu falei assim, pelo amor de Deus, Júlio, faz uma angiotomo correndo, né? E aí é que eu queria falar para os vasculares. É uma provocação, assim, contraste iodado não é nefrotóxico. Pessoal, o contraste em 1989 tinha 1.200 miliosmóis e a medicina era outra e você tinha evidências. Agora você tem um monte de estudos mostrando que a taxa de insuficiência renal por contraste vai de 0 a 5, 7%. E o que você define como insuficiência renal? A creatinina aumenta 0,3 em relação à creatina inicial. Então, a creatina foi de 1 para 1,3. Isso é uma insuficiência renal. Isso tem algum impacto no cuidado do nosso paciente? Não tem, né? O contraste intraarterial, ele pode ser um pouco mais nefrotóxico, mas tem um monte de ateroembolismo por colesterol que estão botando a culpa no contraste. O contraste endovenoso, menos ainda. Por que dessa provocação e dessa frase que eu vou continuar repetindo? Porque tem um monte de gente morrendo ou se prejudicando porque não usou contraste. Ah, não, eu estou com medo dos rins. Seja no pronto-socorro, paciente com angina, seja numa situação dessa, assim, na dúvida, usa o contraste porque a gente usou e se não salvou a vida dela, que estava tudo bem, salvou o meu coração e o do Júlio aquele dia, a gente viu que os enxertos estavam pérvidos. Então, essa mensagem do contraste, assim, a gente está usando menos contraste do que devia. É a percepção que eu tenho. Tá? O paciente chega no pronto-socorro com dor no peito, irradiando para o braço, na mandíbula, suando frio, ele está infartando, mas ele tem creatinina de 3. Ah, não vamos fazer porque é nefrotóxico. Aí o paciente morre, né, a gente fala no velório, olha, ele morreu, mas o rim estava bom. Né? Então, não está se priorizando, não é para fazer contraste só para ver, eu quero ver o que está aí, não, mas essa era uma outra mensagem. Aquilo que o Walter perguntou, que eu queria comentar então, né, quando que a gente opera, se o paciente chega no consultório, seja por fibrodisplasia, seja por aterosclerose, ele tem uma estenose de artéria renal assintomática, normotenso, a gente vai só olhando. Hipertenso, você controla com medicação, tratamento clínico. Hipertenso, que você não consegue controlar com medicação, ou que piora a função renal, aí discutir alguma estratégia cirúrgica aí com vocês. Eu acho que é isso que eu tinha para comentar. Paulo, e o tamanho do rim que vale a pena a gente revascularizar? Então, às vezes, não vale a pena revascularizar por resgatar a função renal, mas você melhora o controle pressórico. Né? Então, você não tem expectativa de pegar um paciente com uma renovascular, um aterosclerótico, a gente vê mais, com 4 drogas, eu vou tratar essa renovascular e ele vai ficar normotenso. Né? A gente fala assim, o paciente já está hipertenso há muitos anos, o rim bom contralateral já tem sinais de hipertensão, de nefrosclerose, mas às vezes, Walter, melhora o controle pressórico. Se o paciente está... Aí é nefrectomia, né? O doutor Emil ia mandar arrancar esse rim pequeno aí, tira esse rim daí, ponto final, que vai melhorar o controle pressórico. Né? Então, às vezes... Aí tem a tese do André para ele falar sobre isso. Agora vocês mexeram no meu carro. Eu gostaria primeiro de convidar todo mundo que está participando, apresentadores, debatedores e quem está ouvindo, a interromper e perguntar o que quiser, no momento que quiser. Hoje eu vou me dar a liberdade de comentar um pouquinho mais extensamente, porque esse é um assunto que, como eu disse, foi a minha tese, em que eu aprendi muito com o Júlio César, devo muito a ele do ponto de vista técnico e aprendi muito da doença.
A gente acompanhou o grupo de hipertensão no INCOR durante muitos anos, e aí eu me permito algumas reflexões com todos os comentários do Paulo, né? Então, ele usou várias coisas nesses comentários que talvez para a população que não tem tanto contato ou mais nova, que não viu o andar da carruagem, que passou da nefrectomia primeiro, depois teve uma simpatectomia tóraco-abdominal, né? Depois é que veio a revascularização. Neste caminho todo, começou-se a diferenciar, foi o que o Paulo falou, né? Nós temos uma doença com várias causas, em 2 órgãos que andam de forma separada, muitas vezes, são 2 rins, que são acometidos de forma diferente, e está cheio de doente com estenose de artéria renal sem, que a gente chama de doença renovascular, sem hipertensão renovascular, cheio de doente hipertenso sem estenose de artéria renal, e aí, quando você vê os 2 juntos, você quer pôr a culpa sempre na estenose da artéria renal. Então, quer dizer, a gente está responsabilizando uma coisa anatômica, eu estou saindo um pouquinho do caso, falando mais genérico, responsabilizando uma coisa anatômica por um negócio funcional. Nem sempre isso é verdade. Quer dizer, se você tem estenose sem hipertensão e você tem hipertensão sem estenose, acho que só isso já faz todo mundo parar para pensar. Então, eu sou um fã da cirurgia endovascular, junto com o Paulo, já tiramos pelo menos, acho que 2 doentes de diálise com angioplastia. Eu lembro que a Silvia Callas falou, não, imagina, não vai sair, porque o outro rim é só um rim que está... E saiu da diálise, apesar de ser um rim só. Então, esses resultados, ainda que anedóticos, eles estimulam muito a gente a não largar o doente com a estenose de artéria renal. Mas, de qualquer forma, eu acho assim, apesar de ser um entusiasta da angioplastia, eu acho que a angioplastia, nesse caso, ela acabou estragando algumas coisas, porque a gente parou de fazer o diagnóstico funcional. A angioplastia tratava todo mundo, por ser menos invasiva, tratava todo mundo com estenose de artéria renal, e daí chegou-se à conclusão de que não valia a pena fazer. Eu acho que não é isso, é que se fez em muita gente que não precisava, correu-se o risco em quem não precisava, o risco da embolia de colesterol, o risco de não dar certo, e teve os doentes que não se beneficiaram porque não iriam se beneficiar de nenhum tipo de procedimento. Então, assim, a gente abandonou as provas funcionais, né? Teste do captopril, dosagem de renina de veia renal, tem alguns testes funcionais, basicamente, e correlacionados muito com o captopril. Eles é que vão dar as respostas para a gente, né? Fazer a diferenciação da renina na cava, numa renal, na outra renal. A história de se ela for bilateral, como o Paulo falou, você já não tem só o componente reninêmico, você tem a aldosterona, então, que é a história de dar um inibidor que acaba entrando em insuficiência renal. Tudo isso vem daí, mas a gente tem que rememorar, e acho que é por isso que os clínicos ajudam muito a gente, né? Rememorar esses testes funcionais. Acho que, em parte, falta isso. Como eu disse, não tem nada a ver com esse caso. Esse caso mostrou uma oclusão crônica total de artéria renal bilateral e que a oportunidade de tratar era esta e que mostrou-se como um cirurgião com todo armamentário pode contribuir. Então, eu acho que isso vale a pena ser lembrado. E, para lembrar esses resultados, nesses doentes com todos com pelo menos um teste funcional, né? Pelo menos um, foi a minha tese, uma boa parte deles o Júlio operou, a gente estudou 51 doentes tratados ou por nefrectomia ou por revascularização, e os doentes de revascularização a gente dividiu em doentes para o Valtão com rins maiores do que 8 centímetros ou menores do que 8 centímetros. O cutoff de 8 centímetros foi por causa do número de doentes que a gente tinha. Então, todos eles a gente fez o diagnóstico de hipertensão renovascular, não só anatômico, funcional, como eu disse. Tinha renina, tinha teste do captopril e etc. Renograma radioisotópico e que tais. O que a gente encontrou? Os doentes, uma boa parte deles melhoravam, tanto do ponto de vista de hipertensão quanto de função renal. E aí, o que era marcador de bom prognóstico quando a gente fez a análise dos dados, né, por regressão logística? Os pacientes que tinham hipertensão renovascular com o uso de 3 ou mais drogas foram os que mais se beneficiaram do tratamento cirúrgico, ou seja, os mais graves.
Insuficiência Com cardíaca. relação... Hã? Insuficiência cardíaca também. Né? E insuficiência cardíaca, outra coisa que ele estava falando da hipertensão, eu quase parei para perguntar para o Juscelio qual era a espessura do septo, que é uma das coisas que a gente usava, né, para ver massa de miocárdio, tanto tempo de hipertensão. Mas os que mais se beneficiaram em relação à pressão foram os doentes que usavam 3 ou mais drogas. Fora isso, os doentes que mais melhoraram foram os doentes revascularizados com relação à função renal. A gente olhou a função renal numericamente na creatinina e categoricamente. A gente mudava ele de categoria com uma mudança, vamos dizer, significativa de ureia de creatinina para cima ou para baixo. Então, a gente olhou diversas formas, porque quem tem uma creatinina de 0,6 e vai para 0,8, você não pode dizer que ele exatamente piorou ou o contrário, que ele melhorou. Às vezes, então, numericamente, nem sempre isso era representativo, a gente acabou fazendo alterações de categoria entre melhor, inalterado e pior. E da função renal, o único preditor de melhora foi o tipo de cirurgia, ou seja, quem foi revascularizado melhorou mais do que quem foi nefrectomizado. Não que o nefrectomizado não tinha melhorado. A longo prazo, nenhum melhorou a função renal. No começo, até melhorou. E dos revascularizados, a gente encontrou como se fosse uma escadinha. Quem melhorava mais era o cara que tinha um rim maior, obviamente. O que tinha um rim menor do que 8 centímetros, a chance de ele melhorar era menor. E o que a gente viu é que isto foi um resultado que perdurou por mais do que 3 anos, que é o que a gente olhou. Então, com relação ao tamanho renal, a gente interpretou naquele momento que a oclusão arterial crônica faz 2 coisas para você, ou oclusão arterial. Primeiro, ela protege o rim dos efeitos hipertensivos. Quer dizer, o cara que tem os 2 rins, ele está, apesar da hipertensão ser violenta, se a oclusão for no ósteo dela, como é o habitual no doente aterosclerótico, aquele parênquima fica protegido dos efeitos deletérios da hipertensão de longo prazo. Então, a oclusão total não é contraindicação. E o tamanho do rim ele pode estar contraído e não estar atrófico. Principalmente na oclusão total. Quer dizer, não chega a sangue, ele está contraído. E ele se mantém às custas de ureterais, de suprarrenais e etc. Tanto que é um cuidado que a gente sempre tomou na cirurgia com esses ramos que acabam chegando lá. Então, desculpa me alongar, mas só para lembrar o que a gente tem desta época em que a gente usou um tratamento muito mais agressivo, que era a cirurgia, mas com doentes que funcionalmente eram hipertensão renovascular. E lembrando também, com relação a substituto, a gente não encontrou diferença de perviedade com relação ao substituto se era artéria ou veia. Tem essa história, desculpa, se era prótese ou veia, tem essa história da veia dilatar, que o Júlio sempre explanou e se usou muito mais veia em criança, ele tem essa experiência também, em que a veia vai acabar dilatando. Mas não tivemos diferença de perviedade. E tivemos algumas coisas que nesse caso não se aplica, porque ele era quase o que a gente chama de mid-aortic syndrome, né? Aquilo que está no meio da aorta, e a aorta para baixo e para cima era boa, então uma ponte ilíaco-renal foi brilhante e pouco agressivo, mas a gente tinha os casos de Takayasu que pegava toda essa região, e nessas que a gente aprendeu, por exemplo, que os esplenorenais vão muito mal no Takayasu, porque envolvia a esplênica, quer dizer, o Tonico mostrou isso, né? Envolvia esplênica, ou envolvia o tronco celíaco, etc. Acho que com isso dá para lembrar bastante dessa experiência que o Júlio quis comentar no começo. E esse outro trabalho que ele citou, que o Bortolotto mandou para ele, fala exatamente isso com relação aos doentes com insuficiência cardíaca, né? São os caras que vão se beneficiar desse tratamento. E aí, talvez se a angioplastia fosse usada nos doentes que a gente comprovadamente soubesse que funcionalmente tem hipertensão renovascular, ela se mostrasse com um resultado melhor, né? Não sei. Só para a gente não perder a chance de ficar revascularizando esses doentes. Desculpa me alongar. Está mudo, Walter. André, tem aqui algumas perguntas que a Ana Luísa já respondeu, mas acho que é interessante abrir aqui. Frederico Ribeiro pergunta, o primeiro quadro pulmonar bem compatível com COVID, por que não pensar que se trata de um quadro de MISC, né? Síndrome inflamatória multissistêmica pós-COVID? Explicaria a miocardite e a vasculite causando obstrução das artérias renais. Você quer falar alto, Ana, o que você respondeu?
Então, assim, realmente, se você olhar na literatura, tem um caso exatamente assim, né? Um MIS pós-Covid e depois com acometimento de grandes vasos. Então, a gente achou esse relato em literatura. O quadro, apesar dela ter tido aquele quadro pulmonar, né? Ela tinha uma BUP, eu não sei se ela... E com o PCR negativo, eu não sei se a gente consegue realmente ter certeza que ela teve Covid naquele momento. Além do que, ela teve, quando ela veio para a gente no Sírio, depois, né, de alguns meses, ela estava com Covid. Então, se a gente for pensar, seria uma segunda infecção por Covid. E essa foi confirmada com PCR e tudo isso. Por isso que a primeira alteração lá atrás falou, a gente assim não consegue ter 100% de certeza que ela teve um Covid, né? Por ela já ter tido isso depois também, mesmo a gente sabendo que hoje em dia a gente vê casos de reinfecção. Outra coisa que também chamou a atenção do caso dela, apesar dela ter tido essa evolução rápida e renal, né, atípica, ela tinha, vocês viram que a mesentérica superior, né, ela tinha aquele afilamento e ela tinha bastante colateral já da mesentérica inferior, tentando suprir isso. Também puxando, então, talvez a descompensação foi uma coisa aguda, mas ela já tinha esse Takayasu tipo 4 abdominal há mais tempo, com acometimento de outros vasos previamente, né? Licença um pouquinho só, André. Por favor. Arterite de Takayasu, atualmente chamada assim, mas só para vocês terem uma ideia do quanto é confuso ou confusa a caracterização do próprio nome, né? Arterite primária da aorta, arterite esclerosante, síndrome do arco aórtico, doença sem pulso, síndrome de Martorell, coartação inversa, aortite idiopática, aortite inespecífica, arterite de mulheres jovens, arterite de Takayasu. Essa confusão da própria denominação do quadro inflamatório é o que se observa também sob o ponto de vista anatomopatológico. Neste caso em particular, por isso que eu tinha lembrado para o Antônio Carlos, deu resultado anatomopatológico. Até porque nós tínhamos material, mas não uma parede da artéria. Não tinha como. Habitualmente acontece, a não ser na arterite temporal, que você tem que tirar a artéria temporal, né, para você mandar para o anátomo patológico. Mas, neste caso, se eu tirasse um fragmento da artéria renal, eu não tinha forma de realizar essa revascularização. Aonde eu quero chegar é que o fato é que a arterite Takayasu é multifacética, polimorfa e sistêmica. Com certeza, assim como o Covid, também a arterite Takayasu não poupa territórios, não. É essa a impressão que eu tenho. E o que você chama de tipo 4, em outros tempos, não era exatamente, está dentro da minha experiência, comprometimento única e exclusivamente da aorta abdominal e os seus ramos. Isso é uma realidade. Aliás, muitas vezes, o André, acho que até participou, uma estenose comprida de toda a aorta abdominal, além dos ósteos das renais, que obrigavam muitas vezes a uma colocação de um PET longo, a partir da mesentérica superior até a bifurcação. É claro que são os casos mais graves, mas este caso, para mim, a menos que me prove ao contrário, é uma arterite Takayasu. Fernando, isso que o Júlio falou é a tal da amida aortic síndrome, né, que a gente viu. Não, André, desculpa. A aortic síndrome é uma coisa por aterosclerose e que foi descrito na Califórnia pelo Stone, né? Que é quando você faz uma endarterectomia transaórtica, tirando uma placa do ósteo da mesentérica, do ósteo do tronco celíaco, das duas renais. Esta é
no meu ponto de vista, a Middle Aortic Syndrome. É por placa de ateroma, não é arterite do Takayasu. Na verdade, vi descrito naquelas crianças também que você operou bastante, em que pegava só esse meinho da aorta e fazia o aorto aórtico da torácica para a aorta abdominal. Então, isso eu vi relatado com este nome, só por isso que eu citei desse jeito. Beleza. A pergunta que eu ia fazer para a Ana é o seguinte, que é outra coisa que se falou muito e depois caiu por terra, que é a correlação do Takayasu, né? Qual é a visão dela da correlação do Takayasu com tuberculose. Né? Teve um trabalho na Índia que fez essa correlação, mas como a tuberculose é epidêmica na Índia, a gente acaba não sabendo o que é o quê. Mas correlacionado com essa atividade inflamatória, eu imagino. Ana pode responder? Oi, Ana. Ana. Eu tento. Ana está entre nós. Calma aí que eu... Oi. Pronto, voltei. Eu estava perguntando para você alguma correlação, apesar disso já não ser tão claro ou ter caído por terra, da arterite de Takayasu com a tuberculose, né? Que tem um trabalho da Índia que mostrou isso. Na verdade, depois isso não foi para frente. Assim, os outros trabalhos não conseguiram ver, inclusive depois tem alguns trabalhos de avaliação, né, pós-mortem do próprio vaso, sem encontrar a micobactéria. Então, isso hoje em dia realmente tinha essa história. Você acha que é um epítopo, que tem algo compartilhado aí que poderia talvez dar um trigger, mas não se viu nem infecção em outros sítios mais prevalentes realmente em quem tem Takayasu, nem no vaso e nem em outros sítios. E a visão de uma doença autoimune, né? Já que vários pacientes têm aumento de GG, IgM e IgA. Assim, dá a impressão, o Takayasu, que realmente ele tem uma reatividade exacerbada imunologicamente, né? A gente tem bastante dúvida ainda em algumas coisas de fisiopatologia, mas tem até um trabalho super interessante que a gente acabou, quando eu estava no HC, no ambulatório de vasculite, a gente fez, que era na época do H1N1, a gente vacinou todos os pacientes com autoimune, e os pacientes com Takayasu, eles tinham uma resposta vacinal muito superior, mesmo com o uso de imunossupressor, aos controles. Então, quer dizer, eles realmente têm uma hiperreatividade aí imune que faz parte aí da fisiopatologia. Então, e a gente vê uma resposta hoje em dia, né, com os tratamentos, a gente usa muito tanto imunossupressor comum quanto biológico, uma redução aí de evolução, tanto de não só das provas inflamatórias, mas como aparecimento de outras lesões também futuras, né? A gente acompanha os pacientes, não só... A gente sabe que as provas inflamatórias, elas falham até para avaliação, né? Então, dos pacientes para ver se está ativo ou não. Então, a gente acaba seguindo com imagem. E que esses novos imunossupressores também têm essa vantagem aí da gente tentar segurar a doença, e é o objetivo agora na Maria Clara, né? Ela aparentemente não está em atividade inflamatória, mas eu já comecei um imunossupressor para ela, pensando aí no futuro. Obrigado. Júlio, você mandou algum material para Anátomo? Sim. Mandou o gânglio, né? E deu... o que eu perdi. O Antônio deu? Carlos. O que deu, Antônio? Abre o microfone. Seu microfone. O anátomo patológico, você fala? Isso, Sim. por favor. Então, a hiperplasia linfóide racional de padrão misto, sem sinais de malignidade. Isso quer dizer alguma coisa, Ana?
Não. Sim, isso a gente vê, né, em todas as doenças inflamatórias, esse padrão mesmo. E não, O ideal seria um pedacinho da artéria, talvez. Né? Aí seria melhor. O rim esquerdo que você fez término terminal, não sobrou um cotinho perto da aorta, Júlio? Então, o que ele tinha, quando nós seccionamos, o Walter, retraiu de tal maneira que quase que tornou inviável essa anastomose. Você viu, inclusive, que ficou discretamente estenosada, uns 40%, que eu fingi que não vi, porque ficou muito difícil. Ela se retraiu e não tinha a menor chance de tirar um pedaço, né? Aí seria interessante, porque daí aqueles achados, né, característicos que já tem descrito, né, em Takayasu, que é macrófago, células gama-delta, e infiltrado também no tecido, seria interessante de ver. Mas o gânglio realmente achava muito difícil ter alguma coisa que pudesse ajudar, né, no diagnóstico mesmo. É que era tão exuberante o processo inflamatório, né, que eu falei, bom, tem que mandar. Na artéria deve ter aqui também, né? Então, não foi possível tirar um pedaço da artéria renal. E lembrando que ela já estava, né, muito bem tratada, ela usou muito corticoide quando ela veio, já tinha usado, então provavelmente isso influencia aí no resultado. E, a bem da verdade, a parede da artéria renal, tanto a esquerda quanto a direita, aquela remanescente, era normal, assim, macroscopicamente. Né? Não tinha um processo inflamatório, felizmente, porque isso viabilizou a confecção da anastomose, tanto à esquerda quanto à direita, sem maiores problemas. Eu só recomendo, mais uma vez, se vocês quiserem ver, em relação ao comportamento na arterite, a resposta em termos de pressão arterial e também cardíaca, nesse trabalho que o Luiz mandou para a gente, que eu postei no grupo eu peguei aqui. Endovascular. É interessante, nem eu sabia, o Luiz que me mandou. Legal. Parabéns, Júlio. O paciente é uma prova viva que a revascularização funciona, né? Viva e urinante, né? Que a revascularização foi boa. Eu sempre digo o seguinte, né, que o cirurgião vascular tem momentos assim muito interessantes, para não dizer que glorifica a própria especialidade. Tratar de uma oclusão arterial aguda, bem sucedida, claro. Tratar uma úlcera dolorosa, tratar um aneurisma roto e sair vivo, mas nada mais supremo do que tirar alguém da diálise. Nesta idade, mais ainda. E jovem, né? E jovem. Eu vou pôr esse artigo que você colocou, Júlio. Vou colocar no chat, se alguém quiser baixar. Nem todo mundo faz parte do grupo. Nem todo mundo faz parte do núcleo, né? Do grupo de WhatsApp do núcleo. Então, aqui no chat, eu coloquei o artigo. Quem quiser baixar, está aí, de quem estiver ouvindo. Os que estão no núcleo já receberam. Eu vou aproveitar para agradecer ao Luiz Bortolotto pela colaboração e, enfim, pela parceria de outros tempos. Bom, acho que nós estamos já adiantados na hora. Eu queria parabenizar todos que estiveram envolvidos na reunião, agradecer a participação de todo mundo que veio e convidar de novo a quem quiser trazer casos. Acho que é uma reunião super rica. É um caso que gerou muita discussão, muito aprendizado. Então, convidar todos que queiram trazer casos para discussão ou sugerir tópicos para as próximas reuniões, são sempre muito bem-vindos. O núcleo está aberto para ouvir a todos. Agradeço todo mundo que se esforçou ajudando a gente e colocando esse caso. Parabéns, Antônio, Dr. Júlio, Celso, que também está aqui. O Paulo já teve que sair, a Ana acho que saiu. Muito obrigado a todos. Acho que mês que vem nós estamos aí com uma nova reunião. Obrigado. Tchau. Obrigado. Acho que pode encerrar a gravação, Diego.